Boa noite, segunda-feira, 20 horas, a live começa, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, já tem gente entrando, Ju, seja bem-vinda, Pedro, Flávia, Gi, olha que legal, sintam-se em casa, puxem sua cadeira, que essa live de hoje vai ser muito especial, talvez coisas que muitos de vocês já têm acompanhado a Ju, as lives da Ju, todo sábado pelo Heart Brasil, né? São lives fantásticas. Mas essa noite tem coisa nova aqui que a gente vai poder conversar. Olha só que legal. A Paula entrou. Boa noite, sejam bem-vindos. Que legal. A live de hoje ela faz parte de uma série de lives para falar sobre a cultura da saúde e bem-estar. Então essa é a ideia, então toda segunda-feira eu trago aqui um convidado, uma convidada, para falar como que tem contribuído com a saúde e bem-estar para as pessoas, organizações. Então sejam bem-vindos, que vai ser muito legal, estou vendo bastante gente aqui colocando o girassol, coraçãozinho, acenando. Que legal. É isso mesmo. Quem já está acostumado, coloca o girassol para eu saber que você já assistiu pelo menos uma dessas lives. O coraçãozinho roxo para quem está acompanhando as lives da Ju. E também, se você acha que essa live vai ser bacana, você pode convidar mais pessoas mandando os aviãozinhos, como o Paulo acabou de fazer. Que legal. Bom, meu nome é André Ferraz. Para quem ainda não me conhece, eu sou psicólogo, sou sócio da consultoria Ferraz, paraquedista profissional, especialista na área da psicologia, em psicologia positiva, coach pela Gallup, né, de pontos fortes. E a ideia, justamente, trazer hoje a Ju para conversar com a gente aqui. Tá? Eu já vou chamar a Ju e aí vou poder apresentá-la de uma maneira muito bacana. Ju, seja bem-vinda. Eu posso dizer para todos vocês, bem-vinda, Ju! eu posso dizer que meu coração está um pouquinho acelerado. Essa é uma live muito especial. Não sei se vocês sabem, né? Mas a gente é casado. Então, além de trabalhar, a gente trabalha junto, a gente mora junto, é casado, tem time, salta junto de paraquedas, tem tanta coisa. Ju, seja bem-vinda. Eu vou deixar você se apresentar. Eu acho que vale a pena você dar boas-vindas para todos nós. Tem muita gente que a gente conhece, tem gente aqui que eu estou vendo alguns nomes pela primeira vez. Ju, por favor, seja bem-vinda, apresente-se e a gente começa a nossa live. Quem diria, né, Dé, que a gente ia se encontrar aqui desse outro lado do virtual. Muito legal. Estou super feliz de estar aqui, de ser uma das convidadas nesse processo tão lindo que você está fazendo, das suas lives que são super relevantes. Estou contente, honrada e feliz, assim, com um monte de gente querida que está aqui também. Parece que a gente está na sala de casa, assim, com um monte de amigo, né? E, bom, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. Eu trabalho com desenvolvimento humano, contando com o meu em primeiro lugar, desde sempre. Comecei no paraquedismo como instrutora, depois me formei coach, passei a estudar psicologia, uma série de outras formações para poder entender um pouquinho melhor o meu universo interno e como eu posso contribuir também no desenvolvimento das pessoas à minha volta. No desenvolvimento, no bem-estar, na felicidade, na saúde. Então, acho que isso tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje, né? E eu acredito que cada um de nós tem a possibilidade de transformar a sua vida para um pouquinho melhor e, com isso, contribuir também para um planeta mais feliz, né, como um todo. Então, esse é meu grande propósito. Que legal, Ju, bem-vinda. Nós vamos falar sobre HeartMath hoje, sobre coerência cardíaca, saúde, bem-estar na vida pessoal, profissional. Falar um pouquinho também sobre o relatório, né, de felicidade que acabou de sair o relatório. Foi muito relevante, principalmente falando sobre a pandemia, esse momento que o mundo está vivendo. Mas antes de entrar nesses assuntos,
Inclusive vão ter perguntas a serem respondidas pela Ju, que eu mandei, né, durante a semana. Falei, façam perguntas, tem algumas perguntas boas. E o que eu queria começar a live de hoje é trazendo um gancho da live anterior. A live anterior, eu conversei com a psicóloga e nossa amiga, né, a Cláudia Vacilotto, e ela trouxe, quem ainda não viu, veja que está gravado, mas ela falou bastante sobre a inteligência espiritual e a inteligência emocional. Para mim foi muito legal, vontade de querer saber mais sobre, principalmente a inteligência espiritual, que é uma novidade para mim. E ela trouxe, em determinado momento, numa das falas dela, a questão que logo mais, praticamente 80% da população vai adoecer, vai apresentar algum transtorno emocional e mental. Inclusive, eu também vi isso, a própria Gallup, que é uma das empresas que mais faz pesquisas no mundo, falando sobre a mesma coisa. E eu queria que você comentasse sobre essa fala. Como chega para você essa questão de que o mundo está adoecendo? É bem desafiador, né? A gente pensar nisso, acho que principalmente considerando que tem tantas pessoas queridas nesse mundo, quando a gente fala de um mundo adoecido, isso mexe não só com a gente, com a nossa percepção da nossa saúde pessoal, mas também das famílias, das pessoas que a gente ama, né? Da nossa família, de amigos, enfim, pessoas com quem a gente trabalha. E eu acho que o ser humano também é dotado de uma capacidade tão importante de empatia, né? De compaixão, que quando a gente fala de um mundo adoecido, isso mexe com todos nós, de uma forma ou de outra, né? Alguns mais, alguns menos. Mas eu também venho de uma perspectiva, né, que a própria psicologia fala, que as grandes crises são catalisadoras para boas mudanças. Então, muitas vezes, quando a gente passa por um momento de muito desafio, quando a gente passa por um momento incômodo, né, de desconforto, isso nos mobiliza para talvez buscar transformações que sejam positivas. Então, eu vejo desses dois lados, eu vejo como uma baita oportunidade para a humanidade se transformar, né, para a gente entender essa verdadeira interconectividade, porque somos todos, né, interconectados, e eu acho que durante muito tempo a gente veio numa busca muito individual, né, de sucesso, de conseguir isso, aquilo, enfim, e que talvez agora a gente esteja aprendendo a olhar para o todo, né? Então, desde as escolas, as empresas, as famílias, acho que em todas as instâncias a gente está tendo a oportunidade de perceber que estamos conectados. E talvez essa seja uma grande lição necessária dentro desse caminho de evolução da humanidade. Então, eu vejo com esperança. Que legal, é interessante, né? Porque é exatamente isso. Ao mesmo tempo, a gente olha os dados e fala, meu Deus, como assim? 80% da população vai adoecer? Mas a Ju, você colocou super bem. Eu acredito também nessa questão das empresas que curam, como essa é uma grande oportunidade da gente olhar, porque a motivação ela acontece por várias formas, pela dor, pelo amor, pelo alinhamento dos valores, mas esse momento onde o mundo está parando mesmo e está olhando para isso, é uma grande oportunidade que as empresas têm para justamente pararem de fazer aquela gestão que elas faziam, inclusive até a própria questão da saúde mental, que era tratada assim, faz uma salinha de descompressão, ou bota ping-pong, tobogã, não era nada disso. Ainda mais no nosso trabalho, a gente até já viu isso acontecer, de a gente chegar numa empresa onde tinha uma sala de descompressão, tinha um monte de coisa, academia, mas o colaborador falava assim, mas eu não tenho tempo para fazer. Porque uma coisa é justamente você entender que é preciso olhar para esse aspecto do ser humano, que é o bem-estar, né? E, ao mesmo tempo, você dá condições para que esse aspecto seja desenvolvido. Então, eu acho que, falando sobre isso, talvez um grande pilar, né, que tá todo mundo tendo a oportunidade agora de trabalhar é a questão do autoconhecimento, né? Porque a gente não vai conseguir saber o que nos faz bem se a gente não se conhecer. E talvez esse espaço, né, de reflexão, de troca, papo,
que, querendo ou não, a internet, aqui o Instagram está lotado, né, de lives, de possibilidades de cursos para que as pessoas possam parar um pouquinho, né, do piloto automático e olhar para outras coisas que talvez não tivessem tempo para olhar antes. E com isso, começar a perceber, peraí, se eu parar um pouquinho aqui, cuidar disso, né? Isso talvez no todo vai me trazer um benefício maior, né? E todas as tecnologias que eu acho que também são super importantes, que evoluem com a humanidade, então as técnicas, as práticas que estão muito mais acessíveis. A gente tem hoje uma infinidade assim, de possibilidades para as pessoas se conhecerem, se autorregularem, mindfulness, meditação, yoga, coisas que até pouco tempo atrás talvez não fossem tão disponíveis, e hoje tem muito conhecimento acessível, né, para as pessoas poderem se olhar um pouquinho e pegar esse gancho aí para mudar, Sim. né? Você está falando uma coisa que eu acho que vale a pena a gente refletir aqui, inclusive quem está assistindo a gente. Você falou sobre a oportunidade que o mundo está tendo para se desenvolver, olhar a saúde emocional, está falando sobre a importância do autoconhecimento. Eu acho que a gente começa a abrir o olhar da seguinte forma: quais são as pegadas que eu tenho deixado na minha vida em termos de impacto na minha vida e na vida das outras pessoas, versus talvez qual que é a minha impressão digital que eu estou deixando, que eu quero deixar justamente na construção de um mundo melhor. Então essa consciência de que qual o impacto que eu estou deixando, ao mesmo tempo o que eu posso colocar as mãos agora e construir algo para mim e para os outros. Então talvez a minha pergunta seja justamente essa de você já parou para pensar, e isso, pessoal, é extremamente relevante em termos de a gente parar e fazer essa observação de quais são as pegadas que eu estou deixando. Eu, por exemplo, no paraquedismo, eu tenho visto alguns movimentos, ainda não no Brasil, mas eu vi no Brasil você fazer isso em 2010. 2010, pessoal. Em 2010, a Ju, eu estava fazendo um evento e a Ju falou assim: André, por que a gente não faz a compensação de carbono? Eu falei: o que é isso? Né? E justamente no paraquedismo, onde a gente usa um recurso, né, tá realmente criando uma condição que, de repente, é possível a gente fazer essa compensação e depois passam-se mais de 10 anos e as pessoas continuam ainda não olhando o impacto que deixaram. Então, minha pergunta é essa: como que é para você olhar para trás e ver as pegadas que você está deixando, e também olhar agora o que você tem contribuído, principalmente falando sobre o Heart Math? Eu acho que vale a pena trazer essa informação para todo mundo aqui, que quais são as possibilidades que a gente tem para justamente criar um mundo melhor. Então, o que você tá vendo, o que você viu e qual é a sua visão de futuro? Eu acho que a primeira coisa para mim, assim, que né, você falando, a primeira coisa que me vem é uma questão de leveza. Porque eu acho que a gente pode olhar muito para a nossa história e, de repente, cair numa coisa de um julgamento, né? De olhar para trás e falar, puxa vida, né? O que eu fiz, as pegadas que eu deixei. Porque a consciência que eu tenho hoje, com certeza, não é a mesma que eu tinha algum tempo atrás. Então, acho importante a gente poder olhar para a nossa história, né? Enxergar o que a gente tem feito de uma forma muito gentil, muito acolhedora, né? Trazendo muita compaixão com as nossas escolhas, nossas ações. E no meu caso especificamente, eu acho que o que mais marcou foram as conexões com pessoas, e eu tenho uma coisa super forte de conexão com a natureza. Então, eu sinto que os momentos mais relevantes da minha vida, hoje eu posso dizer, né, olhando para trás, foram momentos de muita conexão. Com pessoas queridas, ou com um propósito, ou talvez com a natureza, de certa forma, né? E eu vejo que é possível a gente levar a vida, principalmente falando de um momento, né, super desafiador, sabendo que cada um de nós tem uma possibilidade de impactar o mundo que a gente vive, né? Eu sinto que nesse momento, agora, amanhã eu posso te falar outra coisa, mas o que me vem agora nesse momento é leveza e gentileza, sabe? Gentileza, delicadeza, leveza, eu acho que são elementos assim que a humanidade está precisando, sabe? Tem, às vezes, a sensação que dá que está tudo muito pesado e que a gente pode
levar com um pouco mais de alegria, um pouco mais de gentileza com a gente mesmo, em primeiro lugar, e depois, né, com as pessoas à nossa volta. Mas, dessa forma, isso pode impactar de maneira muito positiva estou falando isso dentro das famílias, dentro das organizações, não importa onde a gente esteja, né? Essa questão dessa gentileza com o outro, né? Com a gente e com o outro. Eu penso nisso, assim. Agora, Ju, imagina o seguinte, cartão está estourado, boleto está vencido, a conta de luz os caras estão cortando, a internet não está funcionando, a casa, as lâmpadas estão queimando, né? Pô, peraí, né? Como que eu vou entrar nesse estado de gentileza, de compaixão, de empatia? Fecho o olho, faço isso, de repente eu abro o olho, tá tudo lá, continua no mesmo lugar. Como que você pode ajudar a gente? Vamos lá. Realidade, né? Então as coisas estão acontecendo, o filho tá chorando, aí aquela zona acontecendo. E como é possível criar esse lugar, esse estado? Né? O que a ciência diz? Né? Enfim, como que você lida com isso? Olha, é bem desafiador, assim, eu tenho um exemplo, assim, de uma pessoa muito próxima, que você sabe, né, de uma pessoa que a gente conhece, que tem uma filha numa situação super desafiadora, doente e tal, e é uma história super trágica, mas essa mulher tem uma capacidade de resiliência, né, de olhar para a vida com uma gratidão e uma apreciação por aquilo que ela tem, né? Então é uma questão muito de foco, né? Da gente poder olhar, eu sei que pode parecer clichê, né? Mas aonde a gente coloca o foco? Se a gente está colocando o foco no problema ou se a gente está colocando o foco nas possibilidades. E muitas vezes a gente vai dar de frente com uma situação, uma perda, uma dor muito grande, um desafio muito grande, né, tem tanta empresa fechando, tanta gente, né, enfim, tantas situações realmente difíceis que eu não acho que tem uma fórmula para a gente resolver o mundo, né? Mas primeiro passo é cada um se conhecer o suficiente para poder saber o que eu posso fazer para mim nesse momento que me traga um pouco de acolhimento, né? E aí a gente tem algumas sugestões. Então, por exemplo, a prática de coerência cardíaca, quando a gente consegue autorregular o nosso sistema, né, a gente permite uma visão um pouco mais positiva das coisas, no sentido de que quando a gente está muito estressado, né, o nosso cérebro fica ali procurando pelas coisas que podem dar errado. Então, a gente sabe que se a gente estiver, né, na angústia, se a gente alimentar essas emoções, esses sentimentos, corre o risco da gente acabar caindo nessa mesma repetição, né? E aí vira aquele ciclo que fica difícil de sair. Mas se a gente consegue entender que tem algumas pequenas práticas, desde ou cuidar de uma plantinha, ouvir uma boa música, ou fazer uma prática de respiração, ou estar junto de alguém que você ama, ou até mesmo relembrar o momento da sua vida que foi bom, a gente já está cuidando da nossa fisiologia e dessa forma a gente acaba interferindo na maneira como a gente se relaciona com o mundo. Então essa é uma possibilidade, né? E que a apreciação é um caminho muito bacana para a gente poder sair um pouco das emoções que desgastam e passar um pouco para as emoções que regeneram. A apreciação é uma escolha. Então eu posso olhar agora em volta e falar, olha, eu vou apreciar, a Mel entrou aqui, eu vou apreciar a Lua, que é a nossa dog, eu vou olhar para ela cara, tem muitos aspectos da Lua. A Lua já comeu sofá, a Lua já destruiu coisa na casa, a Lua faz bagunça, já roubou comida da mesa. Mas assim, quando eu olho para ela, eu sinto ternura, eu sinto amor, sinto carinho, alegria. Então eu posso escolher o que eu vou apreciar, né? E a apreciação, cientificamente falando, é um caminho realmente para a gente se sentir melhor, para a gente poder liberar no nosso corpo todos os bioquímicos que nos trazem regeneração, né? Então isso é um caminho, né? Uma possibilidade. E vamos lá, então eu gosto de falar sempre de em casa e trabalho, empresa, para a gente justamente entender
o CPF e o CNPJ a gente não consegue mais desvincular, né? Tudo uma coisa só. Saindo de um pressuposto, né, que o primeiro time da gente é a nossa família, e você está trazendo apreciação como um recurso que a ciência mostra que é um dos recursos que mais regeneram, que mais faz com que a gente entre em coerência. Pensando justamente dentro de casa, como que a gente pode desenvolver essa habilidade? Assim, imagina que, de repente, em casa eu não tenho, estou falando do trabalho, estou falando do nosso time de casa, né? Como que a gente pode desenvolver essa estratégia de criar esse modelo de apreciação, sendo que muitas vezes, às vezes, não sei se na casa de vocês acontece, às vezes a gente está numa casa que tem seu irmão, sua irmã, seu pai, e às vezes você se conecta mais com um, menos com o outro, mas como que é possível criar uma harmonia ainda mais agora em termos de apreciação? Que dica que você daria para todos nós? A minha dica é assim, talvez por um instante, conectar com a sua própria essência, com o seu próprio coração, com aquele lugar seu em que existe paz, que existe amor, carinho, gratidão. E aí, dessa forma, conectado com o seu coração, talvez você possa chegar para a pessoa que mora com você e falar assim: André, esse é um bom momento para eu poder falar algo para você? Sim. Tô falando sério. É um bom momento? Então eu quero apreciar, porque eu acredito que você seja um profissional tão capacitado, tão maravilhoso, com tanto para dizer. Eu tô realmente admirada pela forma como você está conduzindo essas lives, com as pessoas que você tem convidado, com a maneira que você leva a vida com leveza, com diversão, apesar de todas as dificuldades. Então, eu quero apreciar do fundo do meu coração o profissional que você é, além de ser meu marido maravilhoso e tudo mais. Mas agora eu quero falar de você profissional. Tenho muito orgulho e muita gratidão de ser sua sócia. Então isso é maravilhoso para quem recebe e é maravilhoso para quem faz. O que a gente precisa é criar esse espaço. Isso não precisa ter hora certa, não precisa ter nada disso. E a gente faz sem esperar nada de volta. Né? E, na verdade, pessoal, isso precisa de prática, porque a gente se sente desconfortável a primeira vez. Eu lembro a primeira vez que eu falei para o meu pai é portuguesão, né? Filho de português, bem, assim, digamos, uma pessoa bem racional, apesar de ser um coração mole. E eu lembro a primeira vez, não era da cultura da nossa família dizer eu te amo, não era. E eu lembro a primeira vez que eu falei, quer saber, eu sempre tenho vontade de falar para o meu pai que eu amo ele e não tenho coragem. Aí eu lembro um dia, ele já estava morando em Portugal, eu liguei um dia falando com ele no telefone, eu quero saber, na hora de desligar assim, pai, eu te amo. Aí ele, hã? Do outro lado, eu te amo, pai. Ele, tá bom, tchau. E desligou. E foi muito legal, porque eu não estava nem prestando atenção no que ele estava dizendo de volta. Eu estava tão nervosa de falar que eu amava ele, que depois que eu pensei no que ele respondeu. E a segunda vez eu falei, e ele ficou sem jeito, a terceira. Eu sei que depois de um tempo, né, ele começou a ficar mais à vontade em receber o meu amor explícito, né? E eu fiquei mais à vontade em falar. Então, essa apreciação, ela vai vir com a prática. Então, não tem hora certa, não tem o jeito certo de fazer. Deixa vir, a primeira vai vir mais desajeitada, mais esquisita. Depois você pensa, refaz. Se quiser, anota e lê, sabe? O importante é começar, é fazer a primeira vez, né? E super importante nessa apreciação é colocar realmente, primeiro, óbvio, algo que você realmente sinta, né? Tem que fazer sentido para você. E a segunda coisa que é importante é você falar algo que a pessoa se reconheça. Então, assim, Dé, amo você, acho você um ótimo profissional. Poderia ter feito isso, ele ia gostar.
Mas o que especificamente, né? O que especificamente dá para falar? Né? Então, essa é uma cultura, né? Como a gente desenvolve cultura em empresa, a gente também desenvolve cultura em casa. Então, por exemplo, o Luca, de tempo em tempo, eu sento do lado dele e eu falo, filho, primeiro eu sempre agradeço ele por ter me escolhido para ser mãe, sabe? Porque eu me sinto tão honrada, eu acho que ele que me escolheu. Eu não teria tido tanta luz para escolher esse menino, mas enfim. Eu sempre falo, Luca, eu estou muito orgulhosa, sei lá, da maneira como você tem se esforçado nas aulas online. Eu estou muito feliz de ver você participando. Eu estou feliz de ver você se dedicando àquilo que você ama, que são os desenhos, a música. Então, a gente pode pegar... E não tem hora certa, gente. Isso pode ser na hora do almoço, pode ser antes de deitar, pode ser na hora que veio. É legal ainda quando você faz uma apreciação no momento em que ela aconteceu, né? Então, agora, como eu falei para o André da live, a gente está aqui na live, eu acho que realmente ele está fazendo um ótimo trabalho. Me veio vontade de falar e está tudo certo, né? E é incrível, né, Ju, que a possibilidade quando alguém diz algo para alguém, seja agora apreciando ou não, mas isso tem um impacto na vida das pessoas. E justamente a gente não tem ideia do impacto que pode acontecer se eu fizer uma apreciação ou se de repente for uma crítica de uma maneira, às vezes, injusta, mas quando a gente começa a ter essa consciência de que se eu quero impactar positivamente o mundo, os outros, começa com justamente a autoapreciação, a gente conseguir se olhar no espelho e não olhar a ruga que tá, ou a barba mal feita, o pneuzinho, mas começar a olhar em termos da integralidade, quem somos nós, quem nós estamos nos tornando, para também conseguir dali para frente apreciar o outro. E o impacto justamente que a gente tem na vida, que muitas vezes alguém disse alguma coisa pra gente. Já aconteceu na vida de vocês? Quem quiser colocar aqui no chat. Já aconteceu na vida de vocês? De alguém disse alguma coisa que impactou tão profundamente a sua vida, que a sua vida tomou uma direção, e de repente a pessoa que falou não tinha nem... Às vezes até hoje ela nem sabe o impacto que teve na sua vida, mas foi uma palavra ou um gesto, às vezes um olhar, que teve um impacto positivo na sua vida? Sim. Quem já teve essa experiência, coloca uma mãozinha aí só para ter uma ideia lá. A Renata, olha a Rê. A Rê. Eu vou contar uma história para vocês. Uma história que eu tô aqui hoje justamente fazendo essa live porque algo aconteceu um bom tempo atrás e que foi um divisor de águas. Foi realmente um acontecimento, algo que uma pessoa disse para mim que mudou a direção da minha vida. Vocês sabem que eu salto de paraquedas. Eu comecei a saltar de paraquedas em 95, já faz um tempinho. E no ano que eu comecei a saltar, vieram para o Brasil os campeões mundiais fazer clínicas de paraquedismo. Mas eu era novinho, não podia saltar com eles. E eu perguntei para o pessoal, falei, como que eu faço para saltar com eles? Falei, André, você tem que treinar, tem que saber chegar numa formação, isso e aquilo. E eu comecei a me empenhar muito nos 2 próximos anos para quando eles viessem para o Brasil novamente, eu poder treinar com eles. Em 97 eles vieram, né? E eu juntei todo o dinheiro que eu tinha, treinei durante o ano inteiro, me preparei, e fui com toda, assim, realmente com toda a minha expectativa para essa clínica. E no primeiro dia, eu era novinho, tinha poucos saltos, e aí no primeiro dia, que era tipo uma peneira, né, para saber quem realmente saltava, tinha condições, não tinha condições, então eu entrei num grupo e comecei a fazer os saltos. Eram 5 ou 6 saltos no dia, não lembro exatamente o número, mas todos os saltos, eu passei para baixo da formação, eu não conseguia chegar. E aí que acontece que todo mundo fica ali na formação e você só ali de espectador. E ainda a cada salto que eu passava para baixo, eu falei, nossa, estraguei o salto deles e mais longe eu estou dos campeões mundiais. O segundo salto, o terceiro salto, e isso foi me consumindo uma energia que eu comecei a subir no avião pensando, nossa, o paraquedismo não é para mim. Para que eu estou me iludindo? Eram 10 dias de treinamento, esse era o primeiro. Chegou no último salto, que eu também não cheguei na formação, eu falei, realmente, naquele dia, eu falei,
desisti, larguei, vou mudar de esporte, não quero saber. Eu devia ter 100 e poucos saltos. Falei, realmente não valeu até aqui, mas aquilo que eu imaginava que eu poderia me tornar está bem longe. E sabe uma coisa? Eu tenho 10 dias aqui, eu vou para a praia, vou fazer churrasco, tomar cerveja e não quero saber. E realmente eu estava decidido que eu ia abandonar a causa. Aí a pessoa que estava organizando o salto, que estava nesse grupo, nessa peneira, sempre tem uma pessoa que coordena os saltos. Tem uma pessoa que está ali instruindo, que não eram os campeões mundiais, era uma pessoa que estava ali fazendo, tipo dinâmica de grupo, sabe? Mas é dinâmica de grupo lá em cima, não é aqui embaixo. Vamos lá para cima, vamos fazer, em 1 minuto tem que fazer. E eu cheguei, no final fui agradecer, lógico, mas super triste, e falei para a pessoa, ela falou, não sei o que, tal, amanhã tem mais. E eu falei que para mim não ia ter amanhã. Eu estava decidido que eu estava abandonando o paraquedismo. Essa pessoa, ela viu a minha cara, e ela abriu um sorriso, e ela falou assim, vem amanhã. Eu falei, não, mas com o sorriso dela, e ela pegou minha caderneta de salto, eu nem te marco, e ela escreveu, amanhã. Aí um dia eu peguei, e essa caderneta de salto está comigo até hoje, né? Olha o nome de quem era. Não vale falsificar a assinatura. Isso em 97, eu tinha exatamente 122 saltos, hoje eu tenho 8.000 saltos, eu tô com 18 títulos brasileiros. A Ju era a instrutora que estava nesse salto, e o sorriso dela, que já naquela época, ela falou, vem amanhã. Você acha que a pessoa que recebe um sorriso desse, a pessoa vem amanhã, você não... E eu dei um voto de confiança. Eu falei, sabe uma coisa? Se ela tá dando esse sorriso pra mim, né? Pô, eu vou voltar amanhã, mas se amanhã não for bom... Gente, a caderneta tá aí, né? Tá aqui, tá amarela. E foi tão importante na minha vida que o dia seguinte foi tão bom que aí eu me encontrei com os campeões mundiais, fui treinar com eles, aí foi outra história. E o paraquedismo me levou para psicologia, que me levou para fazer coaching, que chegou aqui, que me levou para me casar também com a Ju. Mas nessa época a gente não namorava, viu? Vamos deixar bem claro. Imagina, novinho, daquele dia passando para a barra da formação, né? Nunca ia querer nada com ele. Mas o mais interessante dessa caderneta, que todos os momentos de 97 para cá, que eu me deparei com situações que eu falei assim, putz, nossa, monografia, nossa, aquele trabalho que eu tenho que entregar, nossa, mais um dia de treino, mais uma página que eu tenho que ler. Eu pegava a caderneta e até hoje eu li isso aqui, amanhã, né? Mais um dia, né? Vamos mais um dia. Então, olha o impacto, né, de uma palavra, de um sorriso, e às vezes a gente não precisa falar nada, mas justamente de criar uma condição no ambiente que você está, que tem uma condição de fé, de otimismo, de esperança. E a Ju... Ai, meu Deus! E o mais legal da Ju é que ela trabalha e vive assim, né? Então, para quem está vendo ela aqui, em casa e no trabalho. Mas, acima de tudo, né, Ju, o que você traz para as pessoas é isso, esperança. É esperança de que é possível. De que sabe? E não é como a gente vai fazer, mas a sensação de justamente que é possível. Então, eu agradeço a sua assinatura na minha caderneta, mas na verdade a sua assinatura na minha vida, que realmente fez a diferença sem você. O dia que eu mostrei essa caderneta para ela foi para ver se a gente ficava, né? Aí eu tirei, falei, você lembra disso aqui? Dela, o que é isso? É minha assinatura? Falei, então, tô esperando desde 97, só 20 anos depois a gente vai ficar junto. Mas eu falei, haja fé, né? Ai, agora, olha a importância do time, da família, né? Então, a partir do momento que a gente começa a criar essas condições, seja você namorando com alguém, casado, ou seus amigos, pensa nos seus relacionamentos. Os relacionamentos, ele é
a fonte, no final das contas, pesquisas de tem uma pesquisa, a pesquisa mais antiga de Harvard sobre felicidade diz que, no final das contas, o que vale é a qualidade dos seus relacionamentos. Então, se você imaginar, você daqui, quando você tiver 80, 90, 100 anos, quem você gostaria que tivesse comemorando com você? Essas pessoas que você quer que comemore com você, aí a pergunta é, como que você tem se relacionado com elas? Olha a apreciação. E aí eu queria convidar vocês por uma prática. A prática vai ser o seguinte, a Ju vai conduzir todos nós para um estado de coerência cardíaca. A sugestão pode ser com o olho aberto ou fechado, mas se você fechar seus olhos, talvez seja um presente que você dê para você nessa noite. E a partir do momento que ela terminar de conduzir, você vai permanecer com os olhos fechados e eu vou contar uma história para você. Muito bom. Então a gente vai começar sentando numa posição confortável, se puder apoiando os pés no chão. Quem quiser pode fechar os olhos. E a gente então começa levando a atenção para a área do seu coração. Se você quiser, pode até colocar a mão assim no centro do peito, nessa região do coração. Imagine que a sua respiração está fluindo para dentro e para fora do seu coração, ou da região do peito. Como se o seu coração pudesse respirar. Uma respiração mais lenta e mais profunda que o normal. Talvez inspirando por 4 ou 5 segundos. Expirando por 4 ou 5 segundos. Ou num ritmo confortável para você. Trazendo equilíbrio, harmonia, saúde para o seu corpo. E talvez agora, a partir desse estado mais coerente, mais equilibrado, você pode ativar um sentimento que seja regenerador, como carinho, gratidão, apreciação por alguém ou por algo em sua vida. E permita que a partir do seu coração, esse sentimento vai sendo irradiado para todas as células do seu corpo. Mantendo sua atenção na respiração, escute essa história enquanto você respira. É um texto de Rubem Alves, chamado Tênis versus Frescobol. Depois de muito meditar sobre o assunto, concluí que os casamentos são de 2 tipos. Há casamentos do tipo tênis e há casamento do tipo frescobol. Os casamentos do tipo tênis são uma fonte de raiva e ressentimentos e terminam sempre mal. Os casamentos do tipo frescobol são uma fonte de alegria e têm a chance de ter vida longa. E eu te explico. O tênis é um jogo feroz. O seu objetivo é derrotar o adversário. E a sua derrota se revela no seu erro. O outro foi incapaz de devolver a bola. Joga-se tênis para fazer o outro errar. E o bom jogador é aquele que tem a exata noção do ponto fraco do seu adversário. E é justamente para aí que ele vai dirigir a sua cortada. Palavra muito sugestiva, que indica o seu objetivo sádico, que é de cortar, interromper, derrotar. O prazer do tênis se encontra, portanto, no momento em que o jogo não pode mais continuar, porque o adversário foi colocado para fora do jogo. Termina sempre com a alegria de um e a tristeza do outro. O frescobol se parece muito com o tênis. 2 jogadores, 2 raquetes e uma bola. Só que, para o jogo ser bom, é preciso que nenhum dos 2 perca. Se a bola veio meio torta, a gente sabe que não foi de propósito e faz o maior esforço do mundo para devolvê-la gostosa, no lugar certo.
para que o outro possa pegá-la. Não existe adversário porque não há ninguém a ser derrotado. Aqui, ou os dois ganham, ou ninguém ganha. E ninguém fica feliz quando o outro erra, pois o que se deseja é que ninguém erre. E o que errou pede desculpas, e o que provocou o erro se sente culpado, às vezes. Mas não tem importância. Comece de novo esse delicioso jogo, em que ninguém marca pontos. A bola são as nossas fantasias, realidades, sonhos sob a forma de palavras. Conversar é ficar batendo sonho para lá, sonho para cá. Mas há casais que jogam com sonhos como se jogassem tênis. Ficam à espera do momento certo para a cortada. Tênis é assim. Recebe o sonho do outro para destruí-lo, arrebentá-lo como bolha de sabão. O que se busca é ter razão e o que se ganha é distanciamento. Aqui, quem ganha sempre perde. Já no frescobol é diferente. O sonho do outro é brinquedo. É um brinquedo que deve ser preservado, pois se sabe que se é sonho, é coisa delicada, é coisa do coração. O bom ouvinte é aquele que, ao falar, abre espaços para que as bolhas de sabão do outro voem livres. Bola vai, bola vem, cresce o amor. Ninguém ganha, para que os dois ganhem. E se deseja então que o outro viva para sempre, eternamente, para que o jogo nunca tenha fim. Se você, escutando esse texto, está com os olhos fechados, abra seus olhos e sinta exatamente aí no seu coração. O que você pode fazer a partir de agora para começar a jogar frescobol com as pessoas que você ama, com as pessoas que amam você? Sabendo que se vem um pouquinho torta a bola, você vai lá e vai buscar e rebater e está tudo certo. E sabe que tem um ponto tão importante nesse texto, né, que fala que a gente sabe que se a bola veio torta, não foi de propósito, né? A pessoa está fazendo sempre o melhor que ela pode naquele momento. E como é importante a gente receber como sabendo que aquele erro não foi pessoal, né? Não foi nada assim para te atingir especificamente, e que a gente junto pode olhar, né? E voltar a jogar. Que lindo. E isso serve para todo mundo, né, Dé? Não é só para relacionamento assim de casal, mas também para filhos, para amigos, pessoas que sejam importantes, né? É isso mesmo. Olha que gostoso. Um monte de gente adorou o texto, Dé. É isso mesmo. Vamos jogar mais frescobol, né? Ju, estamos chegando no momento de perguntas e respostas. Nossa, o tempo passa voando. Voa mesmo. E a gente gosta de voar, né? Algumas pessoas fizeram mandaram algumas perguntas durante a semana. Uma delas, para quem trabalha na área como terapeuta, perguntaram dicas para um terapeuta iniciante, né? O que você pode dar uma boa dica para quem está começando, que tem muita vontade de ajudar o próximo e que quer uma dica de como começar, o que fazer. O que você poderia falar? Tá. Bom, eu acho que de alguma forma, em algum aspecto da vida, a gente sempre cuida das pessoas, né? A gente tem cuidados na vida, seja com filhos e parentes, enfim, sempre, né, de alguma forma a gente está cuidando de algo ou de alguém, independente, né, de trabalhar com isso especificamente. E eu acho que o primeiro ponto é autoconhecimento, é fundamental, né? De novo, bater nessa tecla, porque quando a gente se conhece, a gente consegue perceber até que ponto a gente está ajudando a pessoa, né, contribuindo com o desenvolvimento da pessoa, sem que isso faça com que a gente esteja se perdendo no meio do processo. Então, assim, entender o que é meu, o que é do outro, né? Então, quando a gente está ajudando, é poder contribuir a partir de um estado de inteireza meu, né? Então, eu estar inteiro para que eu possa me doar para o outro, né? Acho que isso é super importante. E claro, a gente tem agora
algumas técnicas, tem muita gente que está aqui que conhece, né, a história da coerência. Então, quando eu estou coerente no meu processo, eu consigo estar mais disponível para trocar com a outra pessoa, né? Seja para cuidar, sem entrar no que a gente chama de overcare, que é um cuidado excessivo, ou um cuidado quando eu começo a me doar sem ter tempo de cuidar de mim. Então, a gente está vendo hoje, por exemplo, em tempos de pandemia, né, tantos profissionais da saúde que estão se destruindo mesmo, porque não conseguem ter tempo para se cuidar, tempo para se regenerar, né? Então, acho que a gente ter esses espaços de autorregeneração, né? De poder cuidar da gente mesmo para poder estar inteiro para o outro. Então, autoconhecimento e se cuidar, né? Em primeiro lugar. A partir daí, a gente cuida bem de quem está à nossa volta. Outra pergunta, que é muito similar, perguntaram qual que foi a sua trilha de desenvolvimento para você chegar onde você chegou hoje, ter essa clareza e poder ajudar as pessoas, né? Então, o que você fez ou aprendeu? Quais foram os seus caminhos? Bom, meu caminho foi bem pouco convencional, né, digamos. Eu acho que o maior caminho que eu percorri foi realmente essa da busca por quem eu era. E por isso as coisas foram acontecendo dessa forma que hoje fazem sentido. Eu acho que é legal falar que durante muito tempo eu olhava, né, como se fosse um quebra-cabeça assim, de peças muito soltas. E eu falava, meu Deus, né, o que eu estou fazendo? Eu fui publicitária, depois fui paraquedista, aí fui fazer processos, me tornei terapeuta, aí fui fazer reiki, fui fazer frequências de brilho. Eu fui assim por muitos caminhos, né? E hoje eu entendo, né, com psicologia, com HeartMath, eu começo a entender que toda essa essência vem na relação com o outro, né? Então essa é a minha grande essência, né? É a conexão e poder construir uma história, né, de aprendizado, de desenvolvimento, independente da ferramenta. Mas o que aconteceu foi que eu fui buscando ferramentas, né, ao longo desse processo que mais falavam comigo, com o meu coração. Então, eu comecei antes de estudar psicologia, eu fui fazer formação em coaching, porque eu era coach de paraquedismo, né? Então, fui estudar mais sobre mental training, né? Uma série de coisas que na época, assim, psicologia do esporte. Então, eu fui um pouco por essa linha. Depois fui buscar uma outra parte, assim, bem... até quase, sei lá, esotérica, assim, né? Fui buscar algumas coisas nesse caminho, porque a espiritualidade sempre fez parte também da minha essência. Eu fui um pouco para o budismo, fui um pouco para o yoga, depois fui para a Umbanda, fui para o catolicismo, já passei por tanta coisa, né? E eu acho que nesse percurso a gente vai se descobrindo, vai conhecendo aquilo que faz sentido para nós, né? E aí a gente vai usando um pouquinho de cada coisa e percebendo que quando você está... E aí vem, acho que uma dica também junta com aquela pergunta anterior, né? Que quando você está num processo de coaching ou de atendimento com o cliente, você pegar tudo aquilo que você aprendeu, né? Toda a teoria, e de repente suspender tudo aquilo e lembrar que você está com um ser humano, né? O Carl Rogers já falava isso, assim, deixar, né, um pouco de lado quando você encontra a pessoa que está na sua frente, você está encontrando um ser humano. Então, toda a teoria fica suspensa, né, e você estar presente. Então, sei lá, eu estudei PNL, tem um monte de historinhas, assim, de formações que eu fui fazendo, mas eu acho que a grande busca era de compreensão do ser humano. Que legal, né? Que legal. E acabei caindo no HeartMath, que hoje parece que foi uma peça, assim, que juntou todas as outras, sabe? Parece que trouxe sentido para o meu quebra-cabeça. Tem uma pergunta já do HeartMath, mas fala de novo o nome do psicólogo. Eu nunca na minha faculdade consegui falar Carl Rogers. Você mandou bem. É isso aí. Ó, já volto. Ele tem uma pergunta aqui, o que a Monja Coen é sua? Eita!
A Monja Coen está agora fazendo uma live, inclusive. A Monja Coen é minha tia. Ela é irmã da minha mãe. Elas são irmãs. A minha mãe, na verdade, é filha de um segundo casamento do meu avô. A Monja é filha do primeiro casamento. E a Monja tem uma história interessante, porque, obviamente, nem sempre ela foi monja, né? Eu conhecia... Ela teve uma história incrível, assim, de muita vivência, uma vivência muito diversa. E eu lembro quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, a gente recebeu na casa do meu avô uma fita VHS que mostrava o dia a dia no mosteiro. Ela tinha acabado de ir para o Japão, né, depois de um tempo que ela passou na Califórnia estudando budismo, e aí ela resolveu, né, ela foi ordenada monja e foi passar um tempo no Japão, acho que ela ficou uns 15 anos lá. E logo que ela chegou no Japão, a gente recebeu, então, essa fita VHS, eu lembro, né, era uma novidade, e ela mostrava, assim, o dia a dia no templo, né? Então, era um templo só de monjas mulheres, então elas... eu lembro assim que eu tinha uma cena assim que elas pegavam o pano de chão e iam com a mão assim no chão empurrando, né, e andando com a perna assim, empurrando o chão com a mão, tipo carrinho assim, sabe que criança brinca, encerando aqueles salões gigantescos assim. Então elas iam e voltavam. E iam e voltavam, e aí pedindo doação, porque eles vivem, né, de doações da comunidade, e depois fazendo as orações, e enfim. E eu lembro que aquele universo assim, me chamou uma atenção, que naquela época eu falei assim, meu Deus, eu preciso ser monja. Eu quero ser monja, eu quero ir para lá, eu quero ser monja no Japão. E era uma coisa assim muito que me marcou demais, assim, porque tinha uma conexão com um propósito muito grande, que você fala, meu Deus, a pessoa para optar por esse tipo de vida tem que ter um propósito muito claro. Né? Tem que ser guiado por algo muito profundo, uma conexão assim muito maior. E isso me inspirou demais. E eu lembro que quando eu depois, bem mais tarde, né, eu fui virar paraquedista e tal, que tinha a ver com uma questão minha de valores e propósito e tudo mais, ela me inspirou em muitos momentos da minha vida. Muitos momentos da minha vida. Então, não só uma tia, mas também uma pessoa que me inspira, talvez ela nem saiba o quanto. E eu lembro que a gente encontrou com ela no Congresso de Felicidade, aqui a gente estava lá com o stand do HeartMath, foi muito legal porque ela foi experimentar, e eu vi que tem certos protocolos, né? Não pode, às vezes, abraçar, tocar, mas, ó, não conta pra ninguém, vai ficar só entre a gente aqui, mas já deu um beijinho, você já deu um beijinho na careca dela? Só fica entre a gente, ó, só aqui, né? Não conta, ó, né? Pô, não é possível, né? Aquela cabecinha bonita, mas vem cá, amor. Não precisa falar. Ai, não vou falar nada. Essa pergunta tá escrita aqui. Alguém mandou. Eu tô lendo todas elas, né? Essa eu não posso divulgar. Essa fica só entre a gente. Muito bom. Agora, estamos chegando no final. E aí tem uma pergunta realmente do HeartMath aqui, que o que é o HeartMath, né? Ou seja, de uma forma breve, e como que faz para aqui no Brasil, para as pessoas poderem se tornar profissionais habilitados para trabalhar com o HeartMath? Muito boa pergunta essa. É o seguinte, bom, o HeartMath é um instituto americano, tentarei ser breve aqui, muitos de vocês já conhecem, mas é um instituto americano que há quase 30 anos vem pesquisando a inteligência do coração e como o nosso coração se conecta com todos os sistemas do nosso corpo. Ele veio desenvolvendo, ao longo desses 30 anos, muitas técnicas que são simples, de fácil aplicação, super eficazes, comprovadas cientificamente, para nos ajudar na autorregulação. Ou seja, na nossa gestão das emoções, na maneira como a gente se relaciona com a gente mesmo, na maneira como a gente se relaciona com os outros e na maneira como a gente se relaciona globalmente. Então, o HeartMath tem pesquisas no nível pessoal, social e global. É um trabalho que envolve
esse conhecimento da nossa psicofisiologia, né? Então, mente, emoções, corpo, e como a gente consegue trazer um estado de coerência e de alinhamento em todos esses sistemas para melhor performance na vida. Mais saúde, mais regeneração, enfim, uma série de benefícios, né? A gente, inclusive, tem maior performance mental, enfim, tem uma série de benefícios que eu nem vou me estender aqui. E o que é muito legal é que eles têm muitas iniciativas também, por exemplo, da relação com como as emoções humanas afetam o planeta, o campo eletromagnético do planeta, por exemplo. Como as árvores se comunicam, né? A energia entre as árvores. Então, quem tiver curiosidade, pode acessar o heartmath.org, se você quiser colocar aí, heartmath.org, que é a parte do HeartMath que é voltada para a ciência. E lá tem todos os projetos que são super interessantes. Está tudo em inglês, infelizmente. A gente está começando a traduzir para o português muitos desses estudos. Mas quem puder olhar em inglês, tem muita coisa legal lá. Eles fazem um trabalho incrível. E passou a ser, assim, o meu propósito contribuir com o despertar do coração da humanidade, alinhado com o propósito do HeartMath, porque eu acredito numa vida mais amorosa, né, com as qualidades do coração. Acho que quando a gente está vivendo as qualidades do coração, a gente está melhor, a gente, nas nossas relações, enfim, na maneira como a gente está no mundo. E o que está acontecendo... Olha a Má! Ai, gente, como é gostoso! Olha, Camila, quanto tempo! Ai, meu, eu preciso me controlar para não ficar dando oi para todo mundo. Tem tanta gente legal aqui. Cissa, Clau, Paulinha. Ju, aproveita que você está dando oi. Vamos lá. Eu vou incluir uma pergunta, tá? Para você, você vai responder todas elas juntas. Tá. Porque nem todo mundo fala inglês, inclusive é ok isso. E HeartMath, na tradução, o que significa? É matemática do coração, né? HeartMath. Matemática do coração. E de onde vem isso, né? E aí, na verdade, é bem legal, porque a gente está falando assim da ciência do coração, a gente está falando do aspecto da inteligência do coração. O símbolo, né, a logo do HeartMath é aquele coraçãozinho mais coração, né? Então, a gente fala também de add heart, que é de adicionar coração na nossa vida, né? Adicionar mais amor e as qualidades do coração. Então, é um nome até meio difícil para falar, né? HeartMath. Mas, basicamente, a gente tem traduzido como a inteligência do coração, né? Que eu acho que une muito a questão da ciência com a amorosidade, né? O corpo com as emoções, a mente com o coração. Então, faz essa relação, essa conexão de tantos aspectos que aparentemente parecem ser opostos até, né? Ciência, espiritualidade, enfim. Então, o HeartMath veio para juntar todas essas coisas. E, olha lá, a Adri colocou aqui já o mais coração, exatamente. E aí, o que a gente está trazendo, né, em primeira mão, em breve, a gente vai trazer a primeira certificação em português. Na verdade, não é que a gente vai trazer, o HeartMath vai oferecer essa certificação em português. Então, a pessoa sai com certificado de mentor ou de coach HeartMath. Eles vão oferecer, só que a gente vai entregar como treinadores em português. Então, a gente sabe que hoje, eu acho que são 5% da população brasileira que tem que falam inglês fluentemente, né, que teriam condições assim de poder fazer uma certificação em inglês. É muito pouco. E exatamente por conta disso, como a gente quer espalhar o conhecimento HeartMath no Brasil, a gente vai trazer essa certificação, a gente conseguiu com eles, trazer essa certificação em português, oferecer em português para as pessoas, né, que preferem essa forma de conhecimento. Então, a gente vai divulgar, vamos divulgar. Em breve, a gente está acertando os últimos detalhes e a gente vai divulgar em breve essa certificação aqui no Brasil em primeiríssima mão, porque vai ser a primeira de todas. Então, hoje a gente oferece as turmas abertas, mas são turmas que não... você vivencia o HeartMath, mas você não tem, digamos, uma certificação para
para entregar isso de maneira profissional, para ganhar dinheiro em cima disso. Exatamente. Tem muitas pessoas que já passaram, que estão aqui, que já fizeram a nossa jornada e que usam, né, a Tati, ó, querida, a Tati eu sei que usa, né, o conhecimento do HeartMath nas suas práticas, né, seja com pacientes, clientes, enfim. E o que a gente vai fazer agora é trazer, e aí você vai ter uma certificação assim, HeartMath, você pode colocar no seu site, no seu Instagram, que você é certificado HeartMath. Então, acho que isso vai ser bem legal. E a gente vai começar, então, a divulgar e espalhar a HeartMath aqui pelo Brasil, gente. Ó, a Cissa, tem, ó, Vivi quer, a Tati quer, que delícia. Muito legal, né? A Cláudia que vai fazer, vai ter uma galerinha boa aí. E é muito legal, pessoal. Eu conheço o HeartMath desde 2005 e fez a diferença e faz a diferença na minha vida pessoal e fez diferença e faz diferença na minha vida profissional, sem dúvida nenhuma. O HeartMath tem uma questão também que é legal, que é a matemática do coração, é que eles tornaram o intangível intangível com um equipamento onde é possível medir tudo isso que a Ju falou, esse alinhamento entre mente e coração, esse estado de coerência. Então, sim, é possível a gente trabalhar isso com o indivíduo, com times. Então, vale a pena conhecer. Ju, já estamos pousando, chegando no finalzinho. Ai, que rápido! Né? Por que valeu a pena a noite de hoje, a live de hoje? Ai, para mim a vida vale a pena quando a gente se conecta com a alma, com o coração. E eu estou sentindo essa conexão aqui nesse campo delícia com todo mundo que está aqui agora. E com você, Dé, quero agradecer muito, porque a gente trabalhar junto assim nossa, é uma bênção e me deixa muito feliz assim saber que eu posso contar com você e que eu posso vivenciar tudo isso com você, que a gente pode junto com o Luca que está aqui, ó, junto com o Luca, a gente pode criar essa casa, né, esse lar que é mais coerente e que isso possa ser depois compartilhado, né? E, gente, eu tô vendo aqui um monte de gente querida, se eu for falar, olha, todos vocês que estão aqui, que estão mandando coraçãozinho e tudo, ai, muito feliz, viu, de conectar com vocês hoje, de verdade. Tô saindo aqui assim, ó, com o coração do tamanho do mundo. Ju, muito obrigado, não só por essa live, mas por tudo que você faz Edmilson! Para os outros, na vida Silvana, de todos. Dulce! Pessoal, muito obrigado pela presença Lili! de vocês. Essa é a Ju, né? Já a gente faz a live paralela aqui, né? Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Ju. Obrigado a todos, a presença de vocês, esse campo que vocês seguram, na verdade, isso que acontece aqui é reflexo de todos vocês. Aí, eu sei que está todo mundo sorrindo, dando passando grandes energias para a gente, e a gente deseja o mesmo para vocês. Foi muito bom. A gente vai repetir lá na frente. Semana que vem tem mais. Ju, um grande beijo. Um beijo para todos. Valeu, pessoal. Obrigada. Uma boa noite. Todas abraçadas com muito amor, muito carinho. Obrigada.